Item 2.6 do edital são as causas de exclusão de ilicitude e de culpabilidade. Na sua tela, o conceito são situações de ordem circunstancial ou fática, subjetivas ou objetivas, que impedem a formação do segundo ou do terceiro elemento do crime. Preste muita atenção, vamos voltar aos elementos do crime para você entender com mais calma. Na sua tela, o crime possui 3 elementos: fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. Pois muito bem, as causas de exclusão da ilicitude impedem a formação do segundo elemento. Se estiver presente uma causa de exclusão da ilicitude, então ocorrerá um fato típico lícito, não será crime. Ou seja, um fato típico jurídico não será crime. Então, a causa de exclusão da ilicitude torna o fato típico lícito. Ela não permite a formação do segundo elemento. Por isso, causa de exclusão da ilicitude. Por outro lado, a causa de exclusão da culpabilidade atinge o terceiro elemento. Se alguma delas estiver presente, nós não temos a formação da culpabilidade. Seria um fato típico, ilícito e não culpável. Então, o crime não se forma. Preste muita atenção, você não pode confundir as causas de exclusão da ilicitude com as causas de exclusão da culpabilidade. Vamos ver as duas listas. Então nós temos aí as causas de exclusão da ilicitude: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Agora, as causas de exclusão da culpabilidade, pelo menos as mais comuns: as inimputabilidades, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, as discriminantes putativas e o erro sobre a ilicitude do fato. Vamos então agora analisar cada uma delas. Na sua tela, a legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Vamos ler de novo, agora com mais calma. Entende-se em quer dizer em situação de legítima defesa quem, qualquer pessoa, usando moderadamente é sem excesso, dos meios necessários. Necessários é o que for preciso, o que tiver à sua disposição. Repele injusta agressão. Repelir é contra-atacar, devolver. Injusta agressão. Se aparecer justa, está errado. Se aparecer provocação, está errado. Repele, contra-ataca uma injusta agressão. Atual. Essa injusta agressão está acontecendo agora ou iminente. Prestes a acontecer, a direito seu, você defende a você, ou de outrem, você defende a uma outra pessoa. No exemplo, durante uma abordagem de rotina, um policial militar percebe que a pessoa abordada lança a mão na cintura, pega uma arma de fogo e aponta para o policial. Ao perceber a injusta agressão iminente, o policial se antecipa, atira na pessoa e mata. O policial, então, matou em legítima defesa, repeliu injusta agressão iminente utilizando os meios necessários e moderados. O estado de necessidade está no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Vamos ler de novo. Considera-se em quer dizer em situação de estado de necessidade, quem pratica o fato. Que fato? O fato típico, para salvar de perigo atual. Então surgiu um perigo naquele momento, que não provocou por sua vontade. Não foi eu que criei o perigo, não foi eu que criei o incêndio, a inundação, o desabamento, o acidente. Nem podia de outro modo evitar. Então, praticar aquele fato era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Direito próprio ou alheio, eu posso então praticar o fato para defender interesses próprios ou defender interesses de outrem, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então não é razoável exigir que o bem jurídico menos importante se sobressaia e o bem jurídico mais importante seja sacrificado. Na verdade, aceita-se o inverso, que eu sacrifique o menos importante para salvar o mais importante. O médico plantonista recebe uma vítima de um acidente grave com sérias e irreversíveis lesões na perna.
Para evitar o falecimento da pessoa, não havendo outra solução, o médico realiza a amputação total da perna. Perceba, o médico comete um fato típico, a lesão corporal gravíssima, mas faz isso licitamente. Ele faz em estado de necessidade, sacrifica a integridade física para salvar a vida. Esta é a lógica do estado de necessidade. É o sacrifício do menos importante para salvar o mais importante. Exercício regular do direito, artigo 23, inciso 3 do Código Penal, diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular do direito. Então, a norma jurídica diz que para algumas pessoas é crime, mas para você é um direito exercer aquele fato típico. Um exemplo agora. Olha o exemplo. Desferir socos em uma pessoa na rua é crime, lesão corporal. O boxeador, entretanto, quando desfere socos no seu adversário, é exercício regular do direito. Perceba a diferença. Na rua é lesão corporal, no ringue é direito. Então, o boxeador está numa excludente de licitude chamada exercício regular do direito. Estrito cumprimento do dever legal, também no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Lá diz: não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Para todo mundo é crime, para você é um dever praticar aquele fato típico. Vamos ao exemplo. Manter uma pessoa presa sem seu consentimento é crime de cárcere privado. O agente penitenciário, entretanto, mantém pessoas presas sem seus consentimentos e não é crime. Por quê? Porque enquanto para a pessoa comum é crime de cárcere privado manter uma pessoa presa, para o agente penitenciário é um dever. Não é um direito, é um dever. Vamos então à inimputabilidade por problemas mentais. Artigo 26 do Código Penal diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos desdobrar então o dispositivo legal. Perceba então aí os itens. Primeiro, você tem então uma pessoa que tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Pressuposto inicial: doença mental ou um desenvolvimento retardado. Segundo ponto, essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado provoca nele a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. Aquela pessoa não entende o que é crime, o que é a norma jurídica, o que é bem jurídico, o que é lesão a direitos. Ela não interpreta muito bem a realidade que o cerca. Não entende que é ilícito, que é crime aquele fato que ela pratica. Ou, embora entenda, olha o segundo ponto, ela não consegue se autocontrolar. Ela não consegue determinar-se de acordo com esse entendimento em razão dessa doença mental ou desse desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E o ponto 3, no momento da conduta. Vamos então à inimputabilidade por embriaguez. É o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente e caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos desdobrar o dispositivo também. Então nós temos aí, primeiro, um embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Não foi uma embriaguez voluntária, não foi uma embriaguez pré-ordenada. A pessoa ficou completamente embriagada por um caso fortuito, uma origem desconhecida, ou força maior, foi coagida, obrigada a ingerir bebida alcoólica ou substância de efeito análogo. Ponto 2. Em razão dessa embriaguez fortuita ou por força maior, a pessoa ficou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então o álcool no sangue tirou dela o discernimento completo ou o autocontrole, ou seja, a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. O segundo ponto do item 2. E 3, no momento da conduta. Às vezes, na questão do concurso, ele coloca no momento da sentença ou no momento do resultado. Cuidado, é no momento da conduta, ou seja, no momento da ação ou da omissão. Vamos à inimputabilidade por idade. Artigo 27 do Código Penal diz o seguinte: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.
Que legislação especial é essa? O famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adolescente não comete crime, comete ato infracional, não sofre pena, sofre medida socioeducativa. Então, o menor de 18 anos de idade não comete crime, comete ato infracional e fica sujeito completamente às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Coação irresistível, artigo 22, diz o seguinte: se o fato, que fato? O fato típico, é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Vamos a um exemplo. João, gerente de um banco, com sua família feita refém e ameaçada, é coagido a subtrair da agência bancária determinada quantidade em dinheiro. Então, o gerente do banco tem sua família capturada, os meliantes então coagem o gerente a ir até a agência, pegar uma quantia em dinheiro e trazer de volta. O gerente pratica o fato típico de furto. É ele que subtrai para outrem coisa alheia-móvel, mas ele não responde pelo crime porque ele não é culpável. Ele está sob coação moral irresistível. Segundo o Código Penal, quem responde é o autor da coação. Agora, vejamos a obediência hierárquica. Artigo 22 do Código Penal fala o seguinte: se o fato é cometido em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Vamos a um exemplo. Um soldado da Polícia Militar recebe ordem do seu capitão para efetuar a prisão preventiva de determinada pessoa que transitava na rua. Mais tarde, se descobre que não havia mandado de prisão preventiva válido. E agora? O que acontece então com o soldado que efetuou a prisão preventiva, efetuou o constrangimento legal, efetuou eventualmente o cárcere privado, eventualmente a ameaça contra uma pessoa que não tinha mandado de prisão contra ele? O soldado então vai alegar a obediência hierárquica, cumpriu ordem de superior hierárquico e esta ordem não lhe pareceu ilegal. Cuidado, que se a ordem lhe parecer ilegal, se o soldado cumprir uma ordem ilegal, ele vai responder juntamente com o seu superior pelo respectivo crime. Discriminantes putativas ou, pode aparecer na sua prova, erro na presença de causa justificadora. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal diz o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Vamos a um exemplo para você entender melhor. Durante uma abordagem de rotina, um policial militar percebe que a pessoa abordada lança a mão na cintura, pega uma arma de fogo e aponta para o policial. Ao perceber a injusta agressão iminente, o policial se antecipa, atira na pessoa e mata. Ao se aproximar, percebe que a arma era de brinquedo. Olha o problema. O policial não estava em legítima defesa porque, sendo arma de brinquedo, não havia uma agressão injusta, atual ou iminente. Ele não estava em legítima defesa. Em razão disso, deverá ficar preso de 6 a 20 anos pelo homicídio? Claro que não. Existe para ele a chamada discriminante putativa ou erro na presença de causa justificadora. E nesse exemplo aí que eu te dei, vai aparecer na prova com a seguinte expressão: legítima defesa putativa. Ou seja, o agente pensa que está em legítima defesa e não está. Ele se equivoca. Agora, cuidado. Precisa ser um erro, um equívoco que qualquer pessoa cometeria no lugar dele. Somente assim ele consegue estar incluído na respectiva excludente. Finalmente, o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição está no artigo 21 do Código Penal. Diz o seguinte: o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isento de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Vamos ficar só com a primeira parte do dispositivo do artigo 21. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isento de pena. Se isento de pena, o agente não é culpável. Se ele não é culpável, o crime não aconteceu. Essa excludente é o seguinte: o agente não sabe que é proibido. O agente não sabe que é crime. Lógico, não são crimes comuns como homicídio, lesão corporal, furto, roubo, estelionato, receptação, estupro. São crimes incomuns, são crimes fora do cotidiano. Você acha mesmo que conhece todos os crimes do Código Penal? Você acha que você conhece os crimes contra... Você acha que você conhece os crimes de segurança nacional? Os crimes
previstos no Código de Defesa do Consumidor, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente? Você acha que você conhece os crimes eleitorais, todos os crimes tributários? Obviamente que as pessoas talvez não conheçam todos os crimes. Pode ocorrer então que determinada pessoa, de acordo com suas características pessoais, não saiba e não tinha como saber, em razão inclusive da sua capacidade intelectual, que aquilo era crime. Então uma pessoa não é justo, não é correto, não é merecedor que uma pessoa fique presa por um fato que ela nem sabia que era crime. Vou te dar alguns exemplos aqui para ver se você consegue captar. João divulga que tem um produto terapêutico de composição secreta que cura qualquer doença. Vamos supor que uma pessoa, um velhinho, um senhor de idade, 85 anos de idade, mora na roça e descobriu lá uma raiz, uma planta, uma folha que cura várias doenças. E aí criou então uma substância dentro de uma garrafa, um chá, e saiu divulgando pela comunidade, pelos bairros, pelas ruas, que tinha então uma substância que curava qualquer doença, seja uma dor de cabeça, seja um mal-estar, seja uma indigestão, qualquer doença, ele disse que aquele produto dele curaria. Isso é crime? Sim, isso é charlatanismo, previsto no artigo 283 do Código Penal. Mais um exemplo, João se apresenta na delegacia e confessa ser autor de um homicídio que não praticou. Então, aconteceu um homicídio, seja que o delegado já saiba quem é o autor verdadeiro ou não, seja se o processo já está na fase de ação penal, seja se aquele processo já está com sentença ou não, não importa. O agente chegou na delegacia e disse: quem cometeu tal homicídio foi eu, sem ser ele. Isso é crime? A resposta: sim, crime de autoacusação falsa, previsto no artigo 341 do Código Penal. Você sabia disso? Mais um exemplo. João emprestou a José um pequeno aparelho de lava-jato de carros. José não devolveu no prazo prometido de 2 dias. No terceiro dia, João parou o carro de José na rua, abriu violentamente a porta, retirou José e pegou de volta seu aparelho de lava-jato. Isso é crime? Sim, artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Você sabia disso? Até a próxima aula.